Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor José Freire e hoje nós queremos falar do Apocalipse no capítulo 13. Nós vamos falar das duas bestas do Apocalipse. Para falarmos desse estudo, citarmos o capítulo 13, nós temos que lembrar que João do Apocalipse, João que é aquele que fazia parte do colégio apostólico e que andava com Jesus no seu ministério terreno. E ele está preso na ilha chamada Patmos, de onde ele recebe a revelação do livro do Apocalipse. Então, nós vamos falar sobre o que é a besta do Apocalipse, ou quem seriam as duas bestas do Apocalipse 13. Essa é a nossa visão para nós explicarmos. A besta do Apocalipse é uma criatura que recebe poder e autoridade de Satanás, o nosso inimigo, o inimigo de Deus, para dominar sobre o mundo. As nações adoram a besta, elas irão adorar a besta e receberem a marca na testa ou na sua mão. Então a besta do Apocalipse, meus amados, normalmente ela é associada ao anticristo, a primeira besta. A segunda besta ela é associada ao falso profeta, ao líder da religião que se rebelia com a verdadeira fé cristã. Então, na visão que João tem no Apocalipse 13, João viu uma besta que saía do mar. O mar representa povos, nações, tribos, tá? E a besta tinha, veja as características que ela tinha: 10 chifres com 10 coroas, 7 cabeças com 7 nomes de blasfêmias, aparência de leopardo, pés de urso, boca de leão, tá? Então, a aparência de leopardo, pés de urso, boca de leão representam impérios que já passaram, como o Império Medo-Persa, o Império Babilônico, o Império Grego, o Napoleão, né? E ela é representada aqui com todas as qualidades animalescas desses outros impérios, porque vai ser um período sombrio, que é descrito como um período que nunca houve igual. A grande tribulação. O dragão, que é Satanás, ele dá poder à besta para governar o mundo. E uma das cabeças da besta mortalmente, mas tinha sido curada. Então, o anticristo aqui, ele quer copiar Jesus em tudo. Jesus foi morto no terceiro dia, venceu a morte, levou sobre si os nossos pecados. Então a besta ela vai passar por algo semelhante para iludir principalmente Israel e os povos que habitam sobre a terra. E uma das cabeças tinha sido ferida como mortalmente, tinha sido curada. E as pessoas, os que habitam sobre a terra nessa época, eles vão se maravilhar, ficarem maravilhados com o milagre e irão adorar a besta e o dragão, que está lá em Apocalipse, no capítulo 13, no verso 3 e 4. E a besta tinha poder para lutar contra os santos e vencê-los. Os santos aqui não é a igreja de Cristo, porque a igreja já subiu. É Israel, a nação eleita. Então, quem é o anticristo? O anticristo é a primeira besta, essa que sobe do mar. E as características dela, que recebe todo o poderio do dragão. E a segunda besta? Porque o livro de Apocalipse, no capítulo 13, ele cita duas. Terceira. A segunda besta, a outra besta saiu da terra, então ela sai da terra, com 2 chifres, como de um cordeiro, e que falava como dragão. Percebe? Parecia um cordeiro, mas a sua voz era a voz de arrogância de dragão. E essa besta também tinha grande autoridade e fazia milagres em nome da primeira besta. Então essa besta aqui é um falso profeta, que tem como intuito levar com que os povos que habitam sobre a terra a besta, reverencie a primeira besta, pratique a idolatria.
é a rebelião contra Deus. E ele liderará então ela vai liderar os povos na idolatria à primeira besta e até fazia uma imagem falar. A imagem que vai ser colocada no templo dos judeus. Que os judeus vão fazer um acordo com o anticristo, ele vai construir o templo, né? Vai reconstruir o templo de Salomão para que eles possam voltar a prestar o culto a Deus como na lei mosaica. Mas eles vão colocar nesse templo uma imagem e fazer essa imagem falar, que é quando os judeus vão romper com o anticristo, porque eles sabem que nenhum judeu adora estátua ou imagem. Não é verdade? E aí eles vão entender que algo está errado. E com o anticristo, aí as consequências disso serão gravíssimas. Serão tenebrosas. Mas vamos aí continuar falando. Então essa besta também tinha grande autoridade e fazia milagres em nome da primeira besta. E liderava os povos à idolatria, né? A primeira besta, adorar, idolatrar a primeira besta, que é o anticristo, Apocalipse 13, 14 e 15. E a segunda besta obrigou todos os que habitam sobre a terra a receber a marca na mão direita ou na testa. E ninguém podia comprar e nem vender sem essa marca, sem esse selo. O nome da besta, ou o número, que é o 666. O número de Deus é o 7, que é o número da perfeição. Veja que o número da besta é o 6, o número do fracasso, que é fracasso vezes fracasso vezes fracasso, porque não vão obter êxito. E você precisa ler Apocalipse capítulo 19, verso 11, que é quando vai falar de Jesus saindo dos céus e seguia ele os exércitos que habitam nos céus, para ele vir por fim à grande tribulação, livrar Israel na guerra do Armagedon e prender a primeira e a segunda besta, que é o falso profeta e o anticristo, e lançá-los no lago de fogo e enxofre. Percebe? Então, tanto a primeira besta como a segunda besta são servos de Satanás, são obreiros de Satanás, que vêm para enganar o mundo e não enganar. Como está escrito em Tessalonicenses, como não creram na verdade, eu vos envio a operação do erro para que creiam nela. As pessoas rejeitam Deus nos nossos dias, rejeitam o Evangelho nos nossos dias, mas irão crer e receber o anticristo. Então, bem-aventurados são aqueles que creem em Jesus pela fé, que hoje receberam Jesus pela fé. Esse sim. Agora, quem não subir no arrebatamento, é isso que enfrenta. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, a primeira besta, ela quer a adoração que pertence somente a Jesus. É o anticristo. Tal como Jesus, a besta foi ferida mortalmente e voltou a viver. A segunda besta é o falso profeta que incentiva essa idolatria. Por isso, queridos, muito cuidado com o culto que você presta a Deus. O culto é prestado somente a Deus, não aos homens. Ninguém sabe quem são as bestas? Claro, hoje nós entendemos quem são elas. Por que bestas? Dá uma noção de um animal animalesco, perigoso, violento, cruel. Assim será a natureza do anticristo. Cruel, violento. Vai ser a maior ditadura mundial da história. Hitler, perto deste homem, será fichinha. Tá bom, meus queridos? Então vamos nos preparar, tá? Esse é um mistério que ainda vai ser revelado ao mundo. No entanto, temos algumas pistas que ajudam a entender melhor quem são as duas bestas, as bestas do Apocalipse. A descrição da primeira besta, né? A primeira besta tem características de outra visão de Daniel 7. Sobre os 4 animais. Um leão, provavelmente aqui o Império Babilônico. Um urso, o Império Medo-Persa. O leopardo, que é o Império Grego. E um animal feroz, com 10 chifres, que aqui tipifica o Império Romano, que tinha 10 blocos de comando no mundo. Então, isso poderá significar que a primeira besta está ligada a esses 4 impérios, ou só o Império Romano, mas as características, na violência, na brutalidade que esses impérios impunham sobre os que habitavam na época que eles reinavam.
Isso serão as qualidades terríveis que esse cidadão chamado anticristo terá. E o número da besta? A Bíblia diz que o número da besta é o número de um homem. Apocalipse 13, verso 18. Então, a segunda besta provavelmente não é um império nem uma organização. A segunda besta é uma pessoa com grande influência política, econômica e religiosa. É o falso profeta. Tá? E não sabemos quem são as duas bestas, assim, as pessoas, saberemos no dia, né? O mundo vai ser revelado ao mundo. Então, quem ama Jesus, evidentemente que não subir, vai ser perseguido. Então, por isso que há muita pressão para comprometer a fé, para evitar com que as pessoas tenham acesso à verdade. Então, meu amado e minha amada irmã, é tempo realmente de termos uma vida com Deus. Então, no fim, Jesus Cristo irá destruir o enganador. Apocalipse capítulo 19, verso 20, ele vai destruir a primeira e a segunda besta e lançá-las no lago de fogo e enxofre. Então, a primeira e a segunda besta do Apocalipse capítulo 13, tá, queridos, é o anticristo e o falso profeta. Então, meu amado e minha amada irmã, seja um cristão verdadeiro, tá? Lave suas vestes no sangue do Cordeiro, prepara-te para encontrar com o Senhor Jesus no arrebatamento da igreja, conserta o teu altar antes que seja tarde demais. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor Deus te dê muita paz. Essa foi a mensagem de hoje, o estudo sobre as duas bestas do Apocalipse, o anticristo e o falso profeta. Graça e paz.